Bom, vamos lá, pessoal. Provinha aí. Aquele material da aula passada, prova 5. Banco do Brasil. Prova de 2014. Acho que foi em março a prova do Banco do Brasil. E esse texto é de fevereiro. Não o primeiro, né, mas o segundo. O segundo texto é de 25 de fevereiro. Tipo, caraca, a prova foi em março. Ou seja, realmente, aquela ideia que vocês às vezes ficam na cabeça, a prova já está pronta, ó. Não, a prova de língua portuguesa é a única prova que pode ser, assim, tem grande chance de ser alterada. Se tiver um tema muito maneiro, uma coisa que aconteceu assim absurda, a tema de redação, eles vão elaborar um tema de redação atual, né? O tema de São Paulo, no concurso do ISS, foi a liberação da maconha. Aí, pô, tema gostoso de falar, né? Fica uma vibe. Então, mas foi mesmo, foi isso mesmo. Eu realmente não apostava nesse tema, não. Mas isso aí veio na pressão e... né? Puxado. Vamos ver. E essa prova aqui, não sei se vocês perceberam, ela não está gramatiqueira. Muita coisa de sinônimo, retomada de texto, e entender a intenção do autor e blá. Então a gente tem que dar uma trabalhada, hein? Vamos ter que dar uma trabalhada aí. Ó, então prova número 5, tá? Banco do Brasil, nível superior. Conhecimentos básicos, língua portuguesa, texto 1. Então, são 2 textos da prova, tá? A prova do Cefet são só 10 questões. Ou seja, relaxa, um texto só. Com certeza. Não vou botar 2 textos para... Um texto só. Oficial, certamente. Umazinha de leve. Tem, pô. Tá memorando ofício. Acho que cai sim. Eu vou ver. Doideira, né? Vamos lá. Vamos lá, ó. Serviço de negro. Pô, olha só, preconceito, hein? Porra, já na... Pá, porradão. Serviço de negro. Um garoto negro termina um serviço que lhe havia sido solicitado e orgulhosamente garante ter feito o serviço de branco. Várias moças respondem a anúncio para a secretária. Algumas perguntam se podem ser entrevistadas, mesmo sendo negras. Ser negro ou mulato e caminhar pela cidade é considerado atitude suspeita por muitos policiais. Como dizia um conhecido, para meu horror e indiferença dos demais participantes da conversa, não tenho nada contra o negro ou o nordestino, desde que saibam seu lugar. E esse lugar, claro, é uma posição subalterna na sociedade. Caraca, não é puxado isso aí. A gente olha, isso é a realidade mesmo, né? Como é que pode isso? Se bem que hoje o branco que fala que é branco, não é branco, né? As pessoas... Agora que é uma coisa muito interessante, eu tenho um camarada meu, até tá mudando a filosofia de vida dele e tal, mas ele é muito racista, né? Muito preconceituoso. Aí, só que ele é moreno, ele não é negão, não é branquelo, ele é... Aí veio cota de concurso. Ele disse que era pardo. Passou. E aí? Quem vai falar que não é? Porra, sacanagem. Que loucura. E o cara era
hiper preconceituoso. Hiper, assim, absurdamente. Assim, no sentido de, sem exagero, ele era assim, da minha idade. Uma pessoa negra abriu, eu não encosto nessa porra mais. Eu não encosto aqui. É nesse nível a parada. Hiper, veio do pai, do vô, veio hiper. Aí o cara veio um concurso aí, ele, pô, isso a gente tá trabalhando isso há um tempo, porque a família dele, isso é de família, cara. A família dele é muito pesada, entendeu? Nisso. E sempre a criação foi essa e tal. E a gente, pô, lutava contra, né? Os amigos e tal. Cara, gente boa. Aí, não, mas ele fez isso, de se inscrever como pardo e passar no concurso, para mostrar pra família que ele queria mudar, na verdade, só não mudava por causa do pai. Aí depois ele deu uma crescida, 18 anos, 20 anos, ele mudou. Bizarro isso, né? Como que pode isso? Caraca, não encostar na maçaneta. Assim, nesse nível. O negócio é cruel. É papo assim, o pai dele, se tivesse um cara negro no mesmo patamar que ele na empresa, ele saía da empresa. Foda-se. Não tinha como. Era nesse nível o negócio. Absurdo. Horror, horrível. Isso é um absurdo. Vamos lá. Aí vem, ó. Numa sociedade competitiva como a nossa, o ato de etiquetar o outro como diferente e inferior tem por função definirmos, por comparação, como superiores. Ele falou em competitividade. Se você fala que alguém é inferior, você está julgando isso, você automaticamente se define como superior. É uma comparação que você faz. Se você é capaz de falar que o cara é inferior e você não diz que você também é, então você está se definindo como superior. Ele vem falando isso, né? Numa sociedade competitiva como a nossa, o ato de etiquetar o outro como diferente ou inferior tem por função definir-nos, né, como, por comparação, como superiores. Atribuir características negativas aos que nos cercam significa ressaltar as nossas qualidades reais ou imaginárias. Quando você começa a botar defeito nas pessoas, você automaticamente quer, né, crescer com aquilo. Quem é você para julgar alguém, né? Enfim, mas a intenção, mesmo que sendo real, essa característica ou imaginária, a intenção no fundo, para quem está escrevendo esse texto, é essa, né? O cara começa aí a colocar características. Se você fala que o cara é magro ou que o cara é gordo, é porque você não é magro, você não é gordo. Que o cara é burro, é porque você é inteligente. O cara é isso, é que você é aquilo. Então você tenta, né, crescer com isso. Segundo o autor, ó, numa sociedade competitiva como a nossa, o ato de etiquetar o outro como diferente ou inferior tem por função definir-nos por comparação como superiores. Aí vem, atribuir características negativas aos que nos cercam significa ressaltar as nossas qualidades reais ou imaginárias. Isso é o autor falando. Eu não concordo com isso não. Dane-se. Eu não tenho que concordar com nada, nem você. É o que está aí. Acabou, é isso e pronto. Você tem que adquirir isso, tá? Essa frieza, tem que ser frio na hora da prova. Quer dizer, não tão frio como está hoje, mas, né, mais ou menos isso. Tem que estar frio mesmo. Tem que olhar a prova e falar, cara, não estou nem aí. É isso que eu vou começar a seguir a partir de hoje. Tá? É essa a interpretação de texto sem técnica. É isso, tem que interpretar dessa forma. Quando passamos da ideia à ação, isto é, quando não apenas dizemos que o outro é inferior, mas agimos como se de fato ele o fosse, estamos discriminando as pessoas e os grupos por conta de uma característica que atribuímos a eles. Ou seja, você fala, esse negócio de falar, né, para o autor ainda não chega a ser uma discriminação. Mas quando você age como se o cara realmente fosse inferior, aí isso é realmente uma discriminação, partindo de uma característica negativa que você mesmo atribuiu ao cara. Ou seja, você, todo-poderoso, Deus, falou que o cara tem um defeito. Você pode falar isso às pessoas, você tem um defeito. E você
cresceu com isso. Ok, falando, normalmente para destacar suas características. Mas quando você realmente age como se ele fosse defeituoso, fosse o inferior, você realmente está discriminando. Então, eu percebi aí que ele faz antes de discriminação. O que não é discriminação? Na minha cabeça quando ele fala atribuir características negativas aos que nos cercam, significa ressaltar as nossas qualidades reais e imaginárias. Ou seja, quando você atribui uma característica negativa, a função disso é você ressaltar as suas características positivas, sendo reais ou imaginárias. Mas quando passamos a agir como se as pessoas fossem inferiores, aí você está sendo o quê? Discriminador. Você está discriminando realmente as pessoas do grupo por conta de uma característica que você mesmo atribuiu. Coisa, né? Preconceito. Afirmações do tipo, ele dá exemplos. Ó. Os portugueses são burros. Os italianos são grossos. Os árabes, desonestos. Os judeus, sovinas, né? Pegar dinheiro. Os negros inferiores. Os nordestinos atrasados. E assim por diante. Afirmações têm a função de contrapor o autor da afirmativa como a negação, o oposto das características atribuídas ao membro da minoria. Ou seja, quando você fala assim, ó, e assim por diante, ó, essas afirmações, bota assim, tem, tá com no plural aí certinho, essas afirmações têm a função de contrapor o autor da afirmativa como a negação. O oposto das características atribuídas ao membro da minoria. Assim, o preconceituoso, não sendo português, considera-se o quê? Inteligente. Quando você diz, o português é burro, aí o cara, se você não sou português e estou falando isso, significa que eu me considero o quê? Inteligente. É mais ou menos isso, a contraposição, fazendo o oposto. O que ele falou, quando você mostra o defeito de alguém, você cresce, né? Com uma qualidade sua, como se fosse isso. Às vezes a pessoa, ela não fala que é inteligente, mas por quê? Porque ela quer disfarçar isso. Ela fala que é inteligente de outra forma, chamando o outro de burro. Mais ou menos isso. Assim, o preconceituoso, não sendo português, esse preconceituoso, aquele cara que falou aquelas frases, considera-se inteligente. Não sendo italiano, considera-se fino. Não sendo árabe, julga-se honesto. Não sendo judeu, se crê generoso. É convicto de sua superioridade racial, por não ser negro, e de sua superioridade cultural, por não ser nordestino. Ele é superior, meu amigo. Esse preconceituoso que disse aquelas frases horríveis, né? É importante notar que a partir de uma generalização, o preconceito enquadra toda uma minoria. Assim, por exemplo, todos os negros seriam inferiores. A inferioridade passaria a ser uma característica racial inerente a todos os negros. E o preconceito é tão forte que acaba assimilado pela própria vítima. O cara que está sofrendo preconceito, ele já aceita isso. Ele é tão forte que ele aceita. Realmente, ele aceita, ele não briga, ele não fala, não luta, porque ele fala assim, porra, vou brigar com todo mundo acha, aceita e deixa, né? Isso é o cara que sofre, ele assimila isso. É o caso do garoto que garantiu ter feito serviço de branco, ou do imigrante que nega sua origem, ou ainda da mulher que reconhece sua inferioridade. Ela assimilou isso, ela fala, pô, realmente, eu aceitei isso. Eu sou preconceituoso, você é preconceituoso, preconceito contra a minha pessoa, e eu aceitei isso, realmente. Realmente, a mulher é inferior. Realmente, pô, fiz trabalho de branco. Pô, se eu faço trabalho de negro, né? Isso aqui não é trabalho, é trabalho de branco, ou seja, bem feito. Isso aí. Aí começa. Seria, pois, errado falar em minorias? Não. Uma vez que o conceito de minoria é ideológico, socialmente elaborado e não aritmeticamente constituído.
Isto quer dizer que o negro de que se fala não é o negro concreto, palpável, mas aquele que está na cabeça do preconceituoso. E isso tem raízes históricas profundas, né? Então, é um texto aí polêmico, é um texto que trabalha com preconceito. Na minha visão, quanto mais preconceituoso, mais polêmico, ele envolve cada vez mais o leitor, né? Então isso é um texto, na minha visão, um texto perigoso. Por quê? Quando é um texto chato, você aceita e pronto. Aqui, você quer botar a sua opinião no papel. Você, porra, caraca, nada a ver, realmente, preconceituoso, escroto, e não sei o quê. Você quer explodir. Lendo isso aqui, a gente percebe, olha como é que o examinador faz. Que é uma coisa do nosso dia a dia, que acontece mesmo, e dá vontade de sair daqui batendo em todo mundo que é preconceituoso. Mesmo sabendo que nós também somos. Um pouco. Em qualquer grau. Todo mundo tem um pouco de preconceito. Todo mundo tem. Ponto. Todo mundo tem. Não tem como você não ser preconceituoso. Todos. Todos temos. Todos nós temos preconceito. E o preconceito, ele só vai daqui a alguns séculos, né, se sair, né, das nossas vidas aí, do nosso meio. Né, não tem como. Quando você olha para uma pessoa, né, um jovem, eu entrando em sala, quando eu era mais jovem, eu entrei com 20 anos. Quando eu entrava em sala, com 19, primeira aula que dei, eu entrei em sala para 200 alunos, eu com 19 anos lá no Brioche, como se fosse hoje. Quando eu entrei em sala, 3 pessoas não ouviram nem o meu bom dia. 3 já levantaram. Foram embora. Falei, porra, não vou ter aula com moleque. Foi isso. Aí saíram. Assim. Português, pô. Eu ia dar aula. Aí eu falei, porra, com moleque, 19 anos, mano. Eu tinha, porra, nada a ver, né? Eu tava dando uma turminha de delegado de Polícia Federal. Só cascudo. Aí o cara, vai lá, eu falei, vou, claro que vou. Entrei em sala. Porrada, não, 200 não, 300 e poucos alunos. Hã? Não, assim não. 400. Tem a sala para 400 alunos, 420. Então, o que acontece? É um dos melhores cursos jurídicos hoje, na minha visão. Quem pode ir a Tijuca, jurídico, não ficaria no centro. Iria para Tijuca. Ter aula lá com ele. Lá, a equipe dele é brilhante. Até mesmo o professor de português que está lá, o Jurandir. Fenomenal. Pô, gente finíssima. Parceiro. Cara aí de ponta. Então eu só bota professor top. Não tem nenhum professor, querido, sabe? Tô começando agora. É de juiz para lá. Só que não é um juiz que só é juiz. É um juiz que antes de ser juiz, o cara foi professor, né? Ele é professor que virou juiz, não um juiz que virou professor. Né? Que é a ideia. Então, o cara levantou, foi embora. Quando uma pessoa, preconceito. Quando uma pessoa, uma mulher, aí o pessoal quebra um carro, enguiçou. Tem 2 mulheres no carro. Uma sai para empurrar. Primeira coisa que as pessoas olham e falam, pô, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? Ela vai empurrar o carro. Preconceito, pô. Tá duvidando da força de uma mulher? Se fosse um homem, mesmo porte da mulher. Porra, tem mulher que me arrebenta. Pô, tem mulher que bate que faz luta livre, pô. Esse negócio de MMA. Porra, tem mulher que é forte. Tem mulher que é fraca, tem homem que é fraco, tem homem que é forte. Ué, isso não tem nada a ver. Um senhor de idade correndo, você vai falar que ele vai morrer vai infartar. Por quê? Aí você pega um coroa de 70 com uma menina de 25 e fala assim, porra, deve ser avô. Ou é interesseira. Sempre tem um preconceito aí, né? Ninguém fala assim, o amor é lindo. Alguém fala assim, caraca, o amor é lindo. Porra. Não, é o que eu tô falando, mas é tudo preconceito. É o preconceito que a gente tem, velho. Nós somos preconceituosos, hein? Maneiro. Pode não ser racismo, mas, porra, preconceito é muito amplo isso. Você não é preconceituoso? Todo mundo é um pouco. Tem jeito. Aí.
É isso aí. Vamos lá. Ó, segundo o contexto do texto 1, contexto, preconceito, pá, né? Falando sobre racismo, falando sobre uma porra de coisa. Por serviço de negro, entende-se um trabalho socialmente considerado. Quando você fala assim, ó, lá no título do texto, é serviço de negro. A primeira parte do texto ele fala assim, um garoto negro termina um serviço que lhe havia sido solicitado e orgulhosamente garante ter feito um serviço de branco. Ele quis dizer que esse serviço, por ser serviço de branco, seria um serviço considerado o quê? Importante, né, superior, algo em destaque, vamos dizer assim. Não. Não. Sim, mas vamos pensar assim. Você tá lá, é um negro. Você acabou de fazer o serviço. Em vez de falar assim, pô, fiz o serviço de negro, de branco, isso é o racismo, isso é o preconceito. Não existe um serviço de negro e um serviço de branco. Beleza. Mas é isso aí, é isso aí, é isso aí. Foi como eu entendi isso. Mas concordo contigo. Ele quis falar que era um serviço de branco, porque aquele serviço, se era rotulado como serviço de branco, é um serviço que é superior a um negro, né? A um serviço de negro. É um serviço que é, com certeza, que você fala, o negro, ele jogou composição aí. Aí a primeira coisa que ele faz é o seguinte, ó, negro. Isso está oposto a serviço de quê? De branco. A serviço de branco. Se há uma oposição e o tema é racismo, beleza? Então a gente pode chamar isso aqui, ó, de lado negativo e de lado o quê? Positivo. Normal. Isso não tem jeito. Logo, quando ele fala serviço de branco, de cara, ele mostra que o título do texto, qual é o título do texto? Serviço de negro. Entraria em qual lado? Aqui. Ah, então, ó. Serviço de negro. É o lado negativo. O lado inferior e tal, beleza. Só que você tendo aí, ó, tem que tomar cuidado. Vamos ver se tem alguma opção mais escrotinha. Ó, serviço de negro. Entende-se um trabalho socialmente considerado importante? Claro que não. Tudo menos isso. Dispensável. Poderia ser? Poderia, porque é algo que não é importante. Algo que não é importante. Normalmente, é algo essencial ou é algo acessório? Acessório. Mas assim, seria uma extrapolação você falar que pode dispensar, se você não sabe nem o que foi feito. Nem o que foi feito. Fala assim, ah, pode dispensar, porque o meu medo é que você comece a interpretar isso aqui dessa forma aqui, ó. Não. Dispensável significa que não é importante. Se não é importante, significa que ele é o quê? Inferior. Então, porra, eu tô com B e tô com E. Aí o meu medo é esse. Mas eu poderia marcar B? Poderia, se não existisse a letra E. Só isso. Eu quero que você entenda que é uma possível interpretação. É. Pode ser um trabalho dispensável. O que é um trabalho dispensável? É um trabalho que você pode não fazer, não executar. É um trabalho que pouco importa, pouco importante. Mas não necessariamente o inferior é dispensável. Vamos pensar assim. Não necessariamente o inferior é dispensável.
Mas o dispensável é inferior. Claro, com contexto, já não entraria nesse contexto. Beleza. Mas o meu medo maior é quando o cara fala assim, porra, dispensável é inferior, pô, a mesma ideia. Se é dispensável é inferior, e aí? Aí vem um fantástico mundo de Bob aqui, né? Aí na hora da prova eu fico entre B e E. Marca qual? A errada. A gente sempre marca errada. Esse é o problema. Meu medo é esse. Então vamos pensar assim. A ferro e fogo. Tem que fazer isso aqui. Porra, o que é? Se ele falou serviço de negro como título, e logo em seguida falou o cara veio orgulhoso, falando que executou, fez serviço de branco, significa que ele deu um tom de superioridade e de inferioridade. Em momento algum ele falou indispensável ou não. Em serviço essencial. Não falou isso. Não falou qual o serviço. Porra nenhuma, não falou nada. Simplesmente ele falou aí uma ideia de menos e mais. Positivo e negativo, inferior e superior. Essa é a ideia. Tá? Incomum é aquilo que não é comum. Pelo contrário. Uma coisa que é comum, aquilo que qualquer um faz, seria um serviço, né, de negro. Vamos dizer assim, né, pelo texto. Um serviço que qualquer um. É um serviço comum, um serviço sem importância. O incomum não seria o serviço excepcional, não seria um serviço... Esse incomum é o serviço de quê? De branco. Estaria mais para o serviço de branco. Vamos pensar numa comparação. O incomum, serviço incomum, é o de negro? Não, é o do branco. Esse que é o incomum, esse que é o destaque. Suspeito, nada a ver. Ele fala em suspeito no texto, mas ele diz o seguinte, se você tem um cara negro andando à noite, na rua, no mínimo suspeito. Isso para um policial. Então ele diz que a polícia também é o quê? Preconceituosa. Beleza. Mas isso não tem a ver com o serviço de negro. Né? Não existe isso. E a letra E ficou com inferior. Realmente, né, o gabarito foi letra E. Tá? Não tem muita discussão em cima da questão. Tá legal? Mas eu tenho que entender isso. Que a letra B também é sacana. Tá? A letra B também é sacana. Vamos lá, mais um pouco. 2. De acordo com o ponto de vista do enunciador do texto 1, o preconceito sustenta-se, dentre outros aspectos, aí ele fala assim, na alienação, na ética, na irresponsabilidade, no inconformismo ou no respeito. Vamos pensar assim, ó. Ele fala que o preconceito ele se sustenta, ele se mantém. Por quê? Ele se mantém. Qual do respeito? Porra, tem que fumar maconha para marcar respeito. Se o cara está inconformado com racismo, ele vai lutar. Estou inconformado, estou puto. É pelo contrário. É exatamente o que o texto fala. Que o próprio cara que sofre preconceito, ele assimila o preconceito. Ele internaliza essa porra. Fala, eu sou negro. Porra, cara, na Marinha, é engraçado pra caramba. Eu tenho um amigo meu que se chama Azulão, a gente chama de Azulão, o negão, né? Ele zoa pra caramba, mas ele mora numa comunidade. À época, ele militar, só com a identidade. Olha o que aconteceu, coisa louca. Só com a identidade da Marinha, oficial da Marinha. Aqui, no bolso, só a identidade. Chinelo, bermuda sem camisa. Meu irmão, o PM pegou, mas deu muita porrada, não quis nem saber de onde veio. Ele, mas eu sou militar. É falsa! Eu falei, que loucura. Uma merda do cacete, tá rolando processo até hoje, essa porra. Tô há 7 anos nessa merda. Por quê? Não quis nem saber. Beleza. Depois a Marinha veio, né? Detonou geral e tal. Mas, cara, até provar. Ou seja, o que ele teve que fazer? O Bruno. Ele apanhou, se fudeu e nunca mais fez isso. Agora ele tem que andar o quê? Na beca. Porque ele fala que quando você anda totalmente arrumado, o PM pensa que pelo menos você está na igreja. De verdade. De verdade. Ele falou isso chorando, cara. Porra, é chapa quente, meu irmão. Porra. Mas tomou porrada do início, muita porrada.
Ele chegou ao colégio naval à época, todo fudido, eu falei, cara! Ele, meu irmão, apanhei porque eu sou negro. Que bizarro. Apanhou porque é negro. Detalhe, foi pra delegacia, o cara levou preso, de lá ligou pro comando, aí a Marinha foi buscar. Meu irmão, se você não desacata, aí começa a brincar, desacata, vai provar, meu irmão. Detido. Pô, tomou. Bizarro, né? Cara, só porque ele é negro. Detalhe, ele era a nata da população brasileira. Era um cara gênio. Ele é gênio. Ele é muito inteligente. Era um dos melhores da Marinha. Muito. Até hoje está na Marinha. Está construindo o primeiro submarino nuclear da Marinha. Ele que está coordenando uma equipe de franceses. Colocou um monstro. Olha lá. É o top de linha aí. Fala aí. Quem é o cara? O cara que apanhou na favela. Porra. Que é negro. Preconceito fudido. A gente até brinca, né, com ele. Fica zoando de preconceito, tá? Andando, pô. De chinelo normal. Acabou. Tava com a identidade. Mas ele sempre andou com a identidade, pô. Normal. Se ele não tivesse identidade, poderia até ter confundido com bandido, pô. Identidade? Porra. Não é. E era moreno. Moreno. Era, pô. Ó. Uma merda. De acordo com o ponto de vista do texto 1, o preconceito sustenta-se. Letra E não é. Letra D também não é. Irresponsabilidade. Pode ser. Porque se você é irresponsável, vamos pensar. É um fato que quem tem responsabilidade, segue direitinho as normas, é um pouco viagem, mas tá no brilho. Aquela história de, tô na dúvida. Tá, deixa aí. Ética. É por isso que tem preconceito, porque tem ética. Porra, é o oposto, né? E alienação. Pô, quando o cara fala, caraca, é impressionante. O cara que sofre o preconceito, ele mesmo internaliza isso. Isso é o quê? É alienado, é um alienado. Alienação. Tem que acordar pra vida, meu filho. Grita, chora, vai lá, passa de novo sem camisa naquela porra. Não vai vestir o cacete. Porra, né? Mas não. Ele alienou, vai embora. Vai fazer pra quê? Ele se adapta a isso. Né? Ocorre uma adaptação do cara que sofre preconceito. Para não sofrer mais o preconceito, o que ele faz? Ele vai se adaptando. É ridículo, é um alienado. É um alienado, é isso. Aí você não sabe nem por que está fazendo, mas está fazendo. Você está indo contra os seus princípios. Contra o que você é. Isso é alienação. Meu filho, você está alienado, filho. Né? Larga essa menina. Ela, né? Minha mãe sempre fala mesmo para a menina lá. Larga essa menina. Ó, tu tá alienado, hein? Não sei o quê. Você está fazendo coisas que, pô, você mesmo condena. Aí você está meio alienado, né? Meio alienado. E aí, no caso, alienação total. O cara que ele mesmo aceita o preconceito. Contra o próprio. Né? Pelo amor de Deus. Então, o item 2, gabarito, letra A. Letra A. Item 2, gabarito, letra A. Tudo bem? Foi? Bom, 3. No texto 1, nas expressões serviço de branco, linha 3, e mesmo sendo negras, o uso das aspas visa aqui a destacar palavras que assumem um sentido fora do comum no contexto. Um sentido fora do comum no contexto? Não, né? Não, negra mesmo, ele quer dizer que é negra mesmo, por incrível que pareça. Né? Não um serviço fora, um sentido fora do comum. Assimilar o caráter simbólico com que tais termos são socialmente usados. E aí? A questão, né? Marco B, vamos segurar, vamos discutir. C, é desfazer, né? Desmitificar a posição subalterna relegada ao negro na sociedade. Quando ele fala aquilo, ele quer desfazer isso? Claro que não, é o oposto, feito fora. Dá uma B de bola, por enquanto é melhor. D, ele quis promover os tipos de serviço desempenhados por muitos negros. Quis promover, quis exaltar, quis falar assim, pô, maneiro, é bom. Não, nada disso, ele não quis promover nada. Simplesmente
Ele botou as aspas aí para algum outro motivo. Isso para esse não foi. Ele botou as aspas para exemplificar a inconsciência dos negros frente à sua condição social. Presta atenção. Vamos mergulhar no contexto. Quando o cara, o moleque, chega e fala assim, aí, orgulhoso, falando isso orgulhosamente, fiz serviço de branco. Ele está consciente, exemplificar a inconsciência dos negros frente à sua condição social. O negro, ele tem consciência da sua condição social? Tem ou não? Porra, vamos pensar. Ele quis exemplificar a inconsciência dos negros frente à sua condição social. Que isso? Quando ele diz isso na letra E, é o quê? Que ele quer dizer isso aí? Ele quer falar o quê? Vamos interpretar só a letra E. Exemplificar, quando você exemplifica. Dá um exemplo. Em relação à inconsciência dos negros frente à sua condição social. O cara que é consciente, ele vai lutar pelo que quer. Ele sabe o que quer, está com o pé no chão. O cara está alienado. Tanto é verdade que ele fala assim, aí, eu posso ir para a entrevista mesmo sendo negra? Ou seja, caralho, meu irmão, chutou o balde. Você internalizou isso. Você aceitou essa condição social. Então, quando ele fala, nas expressões serviço de branco, quando o moleque falou, serviço de branco, e mesmo sendo negro, o cara usou as aspas, aí vem a letra E, vamos de novo a letra E, para exemplificar, ele visa a exemplificar a inconsciência dos negros frente à sua condição social. Sim, claro que é. O negro, se tivesse consciência daquilo que realmente está acontecendo, ele jamais faria isso. Ele assumiu isso. Ele internalizou. Ele assimilou, falou, porra, eu sou negro. Claro, exatamente isso, porque ele internalizou. Pô, claro. Claro que seria. Mas preste atenção, quando você está inconsciente, você está tomando porrada. Sem sentir. É inconsciente, pô. Se você tivesse noção do que realmente está acontecendo, você jamais falaria isso. Pô, se eu vou ter preconceito, Claro que não. Como não? Claro que não. Vamos lá. Quando você bota as aspas, ele diz, o uso das aspas visa a assinalar o caráter simbólico com que tais termos são socialmente usados. Isso é simbólico ou é na prática? Pô, isso é na prática, cara. Esse termo é usado na prática. Isso aí, assinalar o caráter simbólico, é um rótulo com que os termos são utilizados, socialmente utilizados. É um rótulo. Mesmo sendo negro, isso é um rótulo. Não é um rótulo, isso é um... Como assim simbólico? Quando você diz que isso já está na sociedade comum, todo mundo fala, pô, serviço de branco. Mas não é real? Mas vamos lá. Peraí. Mas mas preste atenção. Olha a contradição. Quando você acredita
numa coisa que é doida. Só você acredita. Para você, aquilo é simbólico? Claro que não. E quando o texto diz que o negro assimilou, o negro não, né? Todos os caras que sofrem preconceitos, eles assimilam. A ideia, quando a menina falou, mesmo sendo negra, ela não percebeu o preconceito. Então, quando você coloca entre aspas, a intenção do autor não foi simbolizar isso, porque isso para ele não é nem preconceito. O cara já assimilou isso, já está na cabeça dele, como se quando o menino falou orgulhosamente, serviço de branco, de verdade, você acha que ele se sentiu sofrendo preconceito ali? Sentiu preconceito? Claro que não. Para ele é uma coisa totalmente normal. Claro. Não, é porque assim, mas se você for entrar mesmo, de verdade, no que ele diz no texto, o texto ele diz que quando o menino falou serviço de branco e mesmo sendo negras, ele quis evidenciar preconceito? Vamos pensar. Ó, ele diz assim, assinalar o caráter simbólico com que tais termos são socialmente usados. Isso aí não é nada de caráter simbólico. Pegou, com certeza, pô. Com certeza pegou. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Agora, é claro que quando você diz serviço de branco e mesmo sendo negras vindo do próprio cara, significa que ele é o quê? Doido. Ele está o quê? Inconsciente. Com certeza. Ele está inconsciente. Mesmo ficando entre B e E, teria que ter essa dúvida. A letra E é a menos, vamos dizer assim, comprometedora. É menos comprometedora. Porque se você botar na ponta do lápis, o próprio autor chama o cara de inconsciente, sem chamar. Fala assim, o cara assimila, ele aceita isso. Ele aceita. É ser chamado de negro, ele aceita fazer serviço no seu... A mulher aceita menos importante, sei lá o quê. Não. O texto diz isso. Eu não acredito nisso. Porque a minha posição e a sua posição não importam. Então, na verdade, a gente tem que olhar assim, o texto. O texto diz isso. Eu não estou entrando no mérito do... o Pedro Henrique acha o quê? Eu acho uma sacanagem. Mas beleza. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Se o texto fala, olha que coisa esdrúxula, né? Que o cocô é cheiroso e tem que passar em barra do sovaco, você tem que aceitar isso. Acabou. Tá entendendo? É nesse ritmo. Só que o problema é que quando ele joga um texto preconceituoso, mexe. Claro que não tem, porque ele já assimilou. Tanto que ele fala, ó, olha só. Cadê? Tá escrito isso em algum lugar. Porra. Aquela parte de assimilar. Onde é que tá isso? Tenta localizar aí. O assimilado. Quarenta. Aqui. Ó. Aí, ó. Olha lá. Olha o parágrafo da linha 40 lá. Vou ler tudo. Da 36. É importante notar que a partir de uma generalização, o preconceito enquadra toda uma minoria. Assim, por exemplo, todos os negros seriam inferiores. A inferioridade passaria a ser uma característica racial inerente a todos os negros. Aí ele vem assim, ó. E o preconceito é tão forte que acaba assimilado pela própria vítima. É o caso do garoto que garantiu ter feito serviço de branco, ou de maluco. Ele está inconsciente, porra.
ou do imigrante que nega a sua origem, ou ainda da mulher que reconhece sua inferioridade. Caramba, se uma mulher reconhece a sua inferioridade só porque é mulher, na visão do autor, ele fala assim, isso é um absurdo. Ela tem consciente. Mas isso é uma briga razão e preconceito. Como você disse, cara, 500 anos tomando porrada, meu irmão, você acaba aceitando. Se você ficar falando, é preto, hein? É preto, é preto, é preto, é preto. Fala 1000 vezes, é preto, hein? É preto essa porra, hein? É preto. Você, porra, é preto. Você vai acreditar. Na insistência, ele diz isso. Ele é tão forte, ele fala isso, ele é tão forte que a pessoa assimila isso. Ela fala, tá bom, tá bom. Então, assim, o que eu vou fazer para não sofrer preconceito? A mulher, falar que eu sou inferior. Eu sou inferior mesmo. Claro, claro. Como? Impondo uma condição social. Porque não é só a condição social. Preste atenção. O cara fala assim, o preconceito é tão forte, na minha cabeça, que ele supera a razão. Ele é tão forte, que consegue penetrar na pessoa, ao ponto da pessoa assimilar isso, internalizar. Sem discutir, sem brigar pelos direitos, sem nada. Simplesmente, pronto. Claro. Se você tiver consciente, você vai deixar um cara te xingar? Assim, porra, tua mãe é isso, teu pai é aquilo, caralho. Não, né? Não, não vai deixar. Se você for consciente, uma pessoa normal, sã, você vai falar assim, porra, isso é errado. É a mesma coisa um cara que está sofrendo preconceito. Uma mulher, o certo, a gente pelo autor, ele fala o tempo inteiro que há um preconceito. Então você pode inferir que o correto não é isso. Isso é algo errado. Então o correto seria a mulher ser considerada inferior? Não. Mas ela aceita isso. Por quê? Porque ela quer? Não. Porque a pressão é tão forte, que ela acaba assimilando. Para ela assimilar, ela não está raciocinando. Se ela raciocina, ela fala assim, que porra é essa? Não sou inferior não, cara. Está errado. E quando você diz também, ó, assimilar o caráter simbólico com que tais termos são socialmente usados, existe a questão social e a racial também, né? Mas, vamos lá. Não tem não recorre não. Não, mas é verdade, cara. Tem pouco para recorrer. Cara, se não existisse a letra E, seria B. É porque a interpretação de texto é assim. Em alguns momentos você vai ficar entre 3, 2. E aí, o que você faz? Você tem que... Tá, mas qual é a que menos vai me comprometer? A minha opinião não pode estar ali. É isso que é difícil. Eu não posso ter minha opinião. Não posso. Cara. A opinião é evidente. Se você fala assim, pô, ninguém... Depois de um texto desse aqui, você vai falar, caraca, você vai ter que repensar na vida. É foda. É um texto que mexe. Vocês Gran Rio adora isso, né? Texto motivacional. Texto... Porra, várias provinhas antigas, 2013, não. Sei lá. Porra, quem me dera. Vamos lá. Ó. Em um garoto negro termina o serviço que lhe havia sido solicitado e, orgulhosamente, garante ter feito serviço de branco. O uso do advérbio destacado, bom, quem disse orgulhosamente foi o autor que estava narrando, falando algo sobre o menino. Sim ou não? Foi? Beleza. Quando ele fala assim, um garoto negro termina o serviço que lhe havia sido solicitado, orgulhosamente
garante ter feito serviço de branco. Esse orgulhosamente foi usado com que intenção? O uso do advérbio destacado, aí vem, confere a atitude do garoto um caráter laudatório, ou seja, com louvor, uma coisa com louvor? Não. Mas é o oposto. Cara, o autor do texto, ele é a favor do preconceito ou contra? Quando ele falou orgulhosamente, ele está falando de forma séria, de ironia? Claro, ironia. Então, não, aí ele, mas preste atenção, ele fala assim, ó, um garoto negro termina o serviço que havia sido solicitado e orgulhosamente, não é que ele fala, é que o autor do texto fala assim, e orgulhosamente fala, mas você voltou? Mas voltando lá, se fosse o garoto, teria um travessão. A fala dele. Porque o cara fala assim, vou falar, Pedro, e o Pedro falou, 2 pontos. Vai falar direto? Claro, travessão. É a citação, é a fala de alguém. De um interlocutor, não sei, é legal? Mas o autor, ele vem falando essa historinha, ele vem narrando isso. Né? Claro, ele falou orgulhosamente para dar uma alfinetada. Porra, o cara é maluco, orgulhosamente, tipo, mas não falou nada. E orgulhosamente, com um sorriso na cara, fala que fez serviço de branco. Aí, que babaca. Ó, aí vamos lá. Então, letra A não pode. Evidencia uma dúvida quanto ao sentimento do garoto? Claro que não. O sentimento do garoto tá lá, de maluco, alienado. Particulariza o sentido do verbo garantir no contexto? Nada a ver. É um sentido assim particular, um sentido específico do verbo garantir. Não. Isso aí. D. Marca crítica implícita do enunciador à postura do rapaz. Quem está enunciando? O autor. Está marcando uma crítica ao comportamento do rapaz. Claro. Como é que você vai falar que fez serviço de branco sendo negro? Você é maluco? Aí lá no final do texto, lá na linha 40, ele vai e fala assim, o preconceito é tão grande que aliena as pessoas. Ele foi justificar aquilo que ele disse na introdução. O texto está amarradinho. Está amarradinho. E, letra E, isenta o autor da responsabilidade do que afirma. Isentaria se tivesse colocado um travessão tendo a fala de outra cara. De outro cara. Se a fala fosse de uma outra pessoa, segundo estudo do IBGE, não importa. Isso não é uma coisa que veio do autor. Mas não. Aí foi o autor que escreveu. Ele que falou. Ele que julgou isso. Ele que quis provocar a ironia. Então, a questão número 4, letra D de dado. Foi? Tranquilo? Quer dizer, tranquilo, tô tranquilo. D de dado. E aí? Como é que vocês estão aí, CR2? Tranquilo? Tá indo? Não, mas tá entendendo? Tá, assim, tá se convencendo? Porque a grande questão é, não, tem que bater até a gente resolver. Porque às vezes a questão tá mal formulada mesmo. Tem essa. Eu não achei. Eu achei as questões boas, saudáveis. Agora, realmente, em alguns momentos você tem que fazer o quê? Como é que você faz uma prova de concurso? Bem, tendo feito uma porrada antes. Tem jeito. Tem que se acostumar a ler texto assim. Igual um bitolado. Tem que ler texto. Não pode abrir muitas asas não, senão dá merda. Ó, 5. No texto 1, o uso do travessão em, como dizia um conhecido, para meu horror e indiferença dos demais participantes da conversa. Constitui recurso argumentativo, uma vez que... E aí? Auxilia na descrição feita acerca do preconceito.
Claro que não, né? Isso não está auxiliando em nada. Não é o famoso aposto explicativo. Não é isso. Enfatiza o ponto de vista crítico do enunciador. Claro, ele enfatiza, ó, para meu horror e indiferença dos demais participantes da conversa. Traduz a adesão do autor à informação exposta. Não. Suspende o pensamento do enunciador sobre o tema. Claro que não, é o próprio enunciador. E desvela a discordância dos participantes da conversa. Também não. Tá legal? E aí, desvelar, o que é isso? Exatamente. É sinônimo de revelar. Então, na verdade, quando você trabalha com a questão número 5, ela é pura de interpretação. É texto. É texto mesmo. Não tem jeito não. Então, B de bola. B de bola. Vamos lá. 5, né? 6. No primeiro parágrafo do texto 1, o enunciador estabelece um diálogo com a fala de outrem, que é: não tenho nada contra o negro ou o nordestino, desde que saibam seu lugar, constituindo uma relação de... Cara, porra, se você fala que não tem nada contra o negro ou o nordestino, inicialmente você pensa num cara preconceituoso ou não preconceituoso. Aí quando ele manda, desde que saibam o seu lugar, porra, já imagina um cara o quê? Preconceituoso. Então no mesmo período, no mesmo trecho, eu tenho um contraste. Algo que evidencia um não preconceito com um preconceito. Mas você entendeu a ideia? A grande questão é, no primeiro parágrafo, o enunciador estabelece um diálogo com a fala de outrem. Realmente isso acontece, mas não nesse... não tenho nada contra o negro ou nordestino. Beleza, esse cara não é preconceituoso, show de bola. Aí ele vem assim, desde que saibam o seu lugar. Ou seja, já é um preconceito. Que lugar é esse? Porra, é um contraste mesmo. É uma oposição. Foi isso? Tranquilo? Legal? Deu para levar? Então, número 6. C. Sete. A palavra assim articula os dois primeiros períodos do terceiro parágrafo do texto. Pô, isso é uma sacanagem, né? Dois primeiros períodos do terceiro parágrafo. Porra! Ou seja, o que é período? Vai começar. Pra você chamar de período, ó. Período. Ó, possui, no mínimo, uma oração. Oração, ou seja, uma frase com verbo. E eu tenho que saber também o quê? Termina com as seguintes pontuações. Ponto final, exclamação, interrogação ou reticência. Ou seja, viu o verbo? Só vai acabar esse período quando aparecerem essas pontuações aqui. Aí você está falando de período. Se ele fala os dois primeiros períodos do terceiro parágrafo, vamos parágrafo, 1, 2, 3.
Afirmações, papapá. Começou. Afirmações do tipo. Ainda não tem verbo. Os portugueses são burros. Apareceu o verbo. Certo? Período 1 já começou. Apareceu uma vírgula. Isso marca o fim do período 1? Não. Vamos lá. Os italianos são grossos, vírgula. Os árabes honestos, vírgula. Vamos ver onde para isso aí. Vamos lá. Minoria. Ponto. O período é isso. Assim, já é o segundo período do terceiro parágrafo. Onde é que termina o segundo período do terceiro parágrafo? Generoso. Pegou a ideia? Então a gente tem que analisar de afirmações até generoso e perceber o que esse assim faz. Que ele bota lá na questão, ele fala assim, ó, a palavra assim articula os dois primeiros períodos. Ele articula, ele faz ali uma ligação, alguma coisa, algo do tipo. Vamos ver. Estabelece uma relação de causa e efeito. Ele chama causa e efeito. Ele já fala isso. Esse conector estabelece uma relação de causa e efeito. Antes e depois, causa e efeito. Entre o que e o que. Então lá vou eu. Aí ele fala assim, afirmações do tipo, os portugueses são burros, os italianos são grossos, os árabes desonestos, os judeus sovinas, os negros inferiores, os nordestinos atrasados e assim por diante, tem a função de contrapor o autor da afirmativa com uma negação, o oposto das características atribuídas ao membro da minoria. Assim, o preconceituoso, não sendo português, considera-se inteligente. Não sendo italiano, acredita-se fino. Não sendo árabe, julga-se honesto. Não sendo judeu, se crê generoso. Ele bota lá essas duas passagens. Aí ele fala assim, a palavra assim articula os dois primeiros períodos do terceiro parágrafo do texto 1. No contexto, esse conector estabelece uma relação de causa e efeito. Qual é a causa e o efeito? Se o cara não é negro, normalmente se julga superior. Se o cara não é judeu, ele se julga, né? Então ele articula essas ideias, né? Então essas ideias demonstram o quê? Tese e sua exemplificação, hipótese e sua incoerência, generalização e sua correção, conceito e sua crítica, pensamento e sua potencialização. Pergunto primeiro, quem errou essa questão? Errou. Marcou o quê? Pensamento e sua potencialização. Tá, você. Também, você. Conceito e sua crítica. Mais alguém errou? Errou? Marcou o quê? Não, mas é a letra A mesmo. Acertou, pô. Hipótese e sua incoerência. Então ele fala que o assim articula os dois períodos. Esse conector estabelece uma relação de causa e efeito. O efeito, né? Entre o quê? Causa e efeito entre o quê? Quando ele diz afirmações do tipo, portugueses são burros, italianos são grossos, árabes desonestos, e assim por diante, tem a função de contrapor o autor da afirmativa como negação. O oposto às características atribuídas ao membro da minoria. Assim, o preconceituoso, não sendo português, considera-se inteligente. Não sendo italiano, acredita-se fino. Então, vamos pensar assim. Quando ele fala, não sendo português, considera-se inteligente, isso é uma opinião ou não? Vamos pensar, lá em cima, ele fala assim, causa e efeito. Relação de causa e efeito. Ele está falando que o assim não é só no segundo período. Ele fala que o assim articula os dois períodos que possuem uma relação de causa e efeito. Entre si, os dois, causa e efeito. Então, qual é a causa e qual é o efeito? Vamos ver, qual é a causa, qual é o efeito? Depois de falar do primeiro período,
O que ele, porra, tem como efeito? Que se não for essas coisas todas, se não for negro, ele é isso, se não for aquilo, ele é aquilo outro. Então a gente pode chamar o primeiro período, ó, o primeiro período, a gente pode chamar de quê? De causa ou de efeito? Então, vamos lá, porra, sem medo. Errar é qual o problema? Vai. De causa. E o segundo período de quê? De efeito. Então, o que ele afirmou, eu consegui enxergar. Isso é importante. Ele afirmou isso na questão. A questão ele fala: a palavra assim articula os dois primeiros períodos do texto, do terceiro parágrafo, né, tal. No contexto, esse conector estabelece uma relação de causa e efeito. Entre, aí ele fala assim, tese e sua exemplificação. O que é uma tese? Tese significa opinião. Quando você faz uma dissertação, você defende a sua tese. O que é tese? É uma opinião. Quando você vai, escreve lá, né, no final de uma faculdade, um trabalho, aí você fala assim, vai ter que defender a tese. Que isso? É a sua opinião. Você tem que provar que a sua opinião é coerente, pelo menos. Então vamos pensar assim, como é que você prova que a sua opinião é boa, é certa, é coerente? Diversas formas. Uma delas é dando o quê? Exemplos. Uma delas. Então, na verdade, quando você trabalha lá na redação com uma dissertação, a primeira aula de dissertação é, caramba, a gente fala assim, ó, vê se não é isso. Ó, a pessoa fala, eu não posso usar eu acho, né? Eu não posso, na dissertação, eu não posso usar eu acho, não posso. Eu vou botar assim, eu acho, ó, que a violência, ó, vem crescendo muito, ó, muito nos grandes centros urbanos. Tá, aí o cara fala assim, Pedro, você vai dar aula de redação assim? Claro que vou. Isso aqui é meu rascunho, cara. Rascunho eu vou botar no papel o que vem no coração, na hora. Não vou ficar pensando no ajuste. Claro que não, tem que botar a ideia no papel. Já é difícil ter ideia. Porra, imagina, não, agora eu não posso usar eu acho, não. Mas não é o que você acha? Por quê? O que é dissertar? É defender, ó, defender uma tese. E uma tese é justamente uma o que, gente? Opinião. Então, quando você fala assim, estou dissertando, eu já sei que é uma opinião sua. Eu já sei que é o que você acha. Você não precisa me falar isso duas vezes. É por isso que eu acho é recriminado, né? Não pode entrar na dissertação. Por quê? O que é dissertar? É falar o que você acha. Se você disse que está escrevendo uma dissertação, não precisa falar que você acha isso. Eu já sei. É como se fosse um pleonasmo. Subir para cima, descer para baixo. Se você sobe, só pode ser para cima. Se você desce, só pode ser para baixo. Se você disserta, só pode ser o que você acha. Que aí você vai defender o que você acha. A gente fala, não pode. Não pode não. O ideal é que você não coloque. Então você vai riscar e vai transformar isso. Não sabe-se. Acabou. Tá aí a primeira parte da redação. Você, porra, comecei a redação, caralho. Eu sou com eu acho, no rascunho, foi pro texto original com sabe-se o que, notório o que, é indiscutível o que e vai embora. Porque quando você usa argumento, é indiscutível o que? Significa o seguinte, caralho, todo mundo sabe, parceiro. Isso que eu estou falando é indiscutível. É o que eu quero te convencer. Então eu tenho que começar com uma porrada na cara. Sabe-se, é notório que, só você não está vendo, examinador. Ridículo. É notório que a violência cresce muito, blá, 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 blá. Aí o cara, porra, beleza. Prove. Você vai usar o quê? Argumentos. Que normalmente você pega exemplos.
Exemplo de quê? De violência. Você vai exemplificar. Você vai defender a sua tese exemplificando. É essa jogada, em regra, de um texto dissertativo. O cara vai fazer a redação, porra, não começa com eu acho. Eu, no meu rascunho, eu começo com eu acho. Tô nem aí. E eu vou ajustando, depois do meu rascunho, para minha folha lá de resposta, né? A folha original. Então, quando você trabalha com o primeiro período e o segundo período, o primeiro período é uma tese, é uma opinião, porque olha como é que é uma opinião. Vê se não é uma opinião isso aqui. Ele fala assim, ó, os portugueses são burros. Porra, isso é uma opinião, cara. Isso é uma opinião. Isso é uma tese. Outra, os italianos são grossos. Porra. Você tem que justificar. Você tem que, meu irmão, tem que se virar nisso. Aí, olha que interessante. O texto, ele fala em preconceito. E em algum momento, ó, cadê? Papapá. No segundo parágrafo, olha o segundo parágrafo. Numa sociedade competitiva como a nossa, o ato de etiquetar o outro como diferente e inferior tem por função definirmos, né? Ou seja, por comparação. Então, a jogada é essa aqui. Ele fala assim, porra, os portugueses são burros. Qual é o exemplo disso? Eu não sou português. E sou inteligente. Estou exemplificando dessa forma. Porque, desde uma comparação, eu consigo justificar a minha inteligência, falando da burrice do outro. É essa comparação que ele faz a título de exemplo. Aqui, ele exemplifica. E aqui é a tese dele, é a opinião. É como se fosse assim, porra, o português é burro. Quer um exemplo? Se eu sou inteligente e não sou português, porra. Essa é mais ou menos a ideia. Pode falar. Na verdade, é uma opinião qualquer. Por exemplo, se eu falo assim, eu olho para minha irmã, a minha irmã está grávida, está com a ultra, e eu falo assim, porra, ela está grávida. Isso é opinião? Não. Caralho, isso não é tese. Eu acho que está tudo bem com a gravidez. Isso é o quê? É subjetivo. Então, quando você fala que o português é burro, isso é pra você. E pra mim. Porra, meu pai é português, sei lá. Imagina. Porra. Ora, pois. Porra, tá entendendo? É uma opinião, claramente. Na verdade, quando você pega isso, não só em texto, não. Às vezes ele fala assim, marque a opção em que o termo sublinhado não apresenta uma opinião do autor. Ele quer um termo sublinhado que não apresente uma opinião do autor. Ele quer um termo que tem um caráter subjetivo ou objetivo. Exemplo, letra A, espetáculo emocionante. Esse emocionante é objetivo ou subjetivo? Subjetivo. Pegou a ideia? O Brasil é um país grande. Esse grande é o quê? Objetivo. Não tem como. Ele é grande, porra. Não tem jeito. Fulano, Dilma é a presidenta. Isso é o quê? Objetivo. Não tem opinião de ninguém. Não, eu estou falando assim, numa questão mínima até uma questão de interpretação de texto. Seria um caráter. Tudo começa com objetividade e subjetividade. Só isso. Aí você vai brincando. Porra, de uma palavra, uma frase, um texto. O texto dissertativo, ele pode ser argumentativo e expositivo. Qual a diferença entre o argumentativo e o expositivo? Os argumentos. Os dois defendem uma opinião sua. Só que quando você expõe, você não está preocupado
em me convencer, não. Você está simplesmente pegando algo que já é concreto, tipo um resultado de uma pesquisa do IBGE, e falando que isso aqui acontece por causa disso e disso. E o argumento está vinculado a uma pesquisa tal. Não é a tua opinião, é concreto, algo concreto. Você está defendendo a sua opinião com um argumento que é indiscutível. É diferente de falar assim, porra, amor, sabe-se que eu te amo. Isso é subjetivo pra caralho. Ela prova. Aí você fala assim, pô, porque eu sou louco por você, tá enrolando. Isso é algo que é discutido, sabe? Não é uma coisa que não existe um contra-argumento. Agora, se você fala assim, filho, 73% dos acidentes acontecem nos grandes centros urbanos, as violências, os assaltos. Tá aqui, ó, registrado. Pô, eu não tô brigando, não tô discutindo, não tô argumentando. Não, isso é a diferença entre argumentativo, que é quando você desenrola sem fundamento, e expositivo. Aí existem questões discursivas que envolvem a exposição, que eles colocam os 3 argumentos, e para você inserir esses 3 argumentos no seu texto, ou a argumentativa, tira da tua cabeça. Agora, cria um texto, dê uma opinião sobre tal assunto. Aí você vai trabalhar isso na redação. Só que a ideia aqui dele foi a opinião falando que o cara é burro, que o cara é isso, que o cara é aquilo, que o cara é aquilo outro, que você pode concordar ou não, acabou. Se há uma discussão, é tese. E aqui ele bota o quê? Os exemplos. Os exemplos que ele mesmo já preparou o ambiente no segundo parágrafo. Ele falou assim, quando eu falo que o cara é burro, significa que eu sou o quê? Inteligente. Quando o cara, eu vou botando coisa oposta. Quando você fala que alguém é isso, é porque você se acha aquilo. Ele que disse isso, né? O autor do texto, não fui eu, né? Beleza? E aí? Você marcou B, né? Hipótese e sua incoerência. Não é incoerente. É uma hipótese? É uma tese, é uma hipótese. Mas ele é uma... Isso aqui é incoerente com isso aqui? Não. É muito coerente. É muito coerente. Não é uma coisa absurda. Não existe uma incoerência em relação entre... É uma coisa tão normal que a gente leu e não ficou incomodado. É mesmo. Falou assim, tipo, é mesmo. Quando o cara fala isso é porque ele pega a característica que ele falou de ruim e joga para ele mesmo como uma característica boa. Então não há incoerência aí, não. Generalização e sua correção, conceito, sua crítica, pensamento e sua potencialização poderia até ser um pensamento. Mas quando você fala em causa e efeito, aí ele não quis potencializar nada. Ele simplesmente deu vários exemplos. Se ele quisesse potencializar alguma coisa, ele deixaria uma tese, um tópico só, e ali uma porrada de coisa vinculada a ele. Aí ele, porra, deu uma potencializada. Aí sim, agressivamente defendendo. É aquela história. Quando a gente diz, numa redação, você tem 2 argumentos, e você quer que você quer falar mais, que acha mais importante o primeiro, então você vai potencializar aquele argumento. Como é que você potencializa? Aí você tem as dicas lá. Você vai potencializar aqui? Não, na conclusão. Mas como é que é isso? Existe uma técnica? Claro que existe. Você escolhe o que faz com o texto. O autor, nesse caso, não fez isso. Não fez. Ele poderia ter feito. Pegou a ideia? Tranquilo? Então, ó, questão número 8, não, 7. 8. Em ambas as ocorrências da palavra destacada em convicto de sua superioridade racial por não ser negro, de sua superioridade cultural por não ser nordestino, introduz uma oração com valor semântico de... E aí? Causa, né? A causa, né? A causa aí. Então, de ser superior porque ele não é negro e porque ele não é a sua superioridade cultural porque não é nordestino. Causa, letra D de dado. 9. Uma reescritura do trecho. O preconceito é tão forte que acaba assimilado pela maioria pela própria vítima, que não traz prejuízo à clareza e à veiculação das informações contidas está em ele, que é uma reescritura que não mude o sentido, tá? Vamos ver. O preconceito, por acabar sendo assimilado pela
própria vítima é tão forte. E aí? Lá em cima, o preconceito é tão forte que acaba assimilado pela própria vítima. Eu tenho lá, o preconceito é tão forte, tá aqui, ó. O preconceito é tão forte que acaba sendo, é isso? Não, que acaba assimilado pela própria vítima. Pela própria vítima. Vamos lá. Vamos primeiro perceber a relação que existe ali. Ó, quando eu vejo o preconceito é tão forte, que consequentemente acaba assimilado pela própria vítima. Então eu percebo que isso aqui é uma consequência disso aqui. Quando você tem uma consequência, é sinônimo de efeito. Então, uma relação clara de quê? Causa e efeito. Isso aqui acontece, qual é a causa disso? Por ter um preconceito muito forte. Então, você tem aqui a causa. Vamos lá. Aí ele fala assim, ó, o preconceito, por acabar sendo assimilado pela própria vítima, é tão forte. Parece o quê? Que o preconceito é tão forte porque acaba sendo assimilado pela própria vítima. Se eu falo, o preconceito é tão forte porque acaba sendo assimilado pela própria vítima, qual é a causa disso aí? Acaba sendo assimilado pela própria vítima. E a consequência disso? O preconceito é tão forte. Ele simplesmente trocou. Percebeu a letra A que não é? Claramente? Foi. B. Como é tão forte, o preconceito acaba sendo assimilado pela própria vítima. O preconceito acaba sendo assimilado pela própria vítima porque ele é muito forte. Ó. O preconceito é muito forte, por isso acaba sendo... Beleza. É o mesmo sentido. Na letra C, acabando assimilado pela própria vítima, o preconceito é tão forte. Dá uma ideia de que ele é posterior, né? A consequência disso é que ele é tão forte. Não. A causa é ser forte. Apesar de tão forte, primeiro, apesar de, não dá uma ideia de causa e efeito. Dá uma ideia de oposição. Apesar de tão forte, o preconceito acaba sendo assimilado pela própria vítima. Não é essa a ideia que ele passa. Não é uma relação de oposição. É causa e efeito. De maneira que a própria vítima acaba assimilando, o preconceito é tão forte. O preconceito é tão forte de maneira que a própria vítima... O preconceito é tão forte de maneira que a própria vítima acaba assimilando. O preconceito é tão forte. De maneira que a própria vítima acaba assimilando, o preconceito é tão forte. O que ele quis dizer aí? A mesma ideia. Ele quis jogar a causa e o efeito de forma invertida. Então, na verdade, é simples. Você vai escrever, quer dizer, você não vai precisar escrever na hora da prova, que já está escrito para você. Você tenta achar essa relação de causa e efeito. O que é causa e o que é efeito. O que acontece antes e o que acontece depois. Para você ter aí essa ideia. Tá legal? Então, número 9 ficou B de bola. Questão de reescritura, ele pode envolver o mundo, tá? O mundo. Voz passiva, tempo verbal, partícula C, cacete a 4. Agente, paciente, causa e efeito, antes e depois, zona. E aí? Então, eu sugiro que você tente escrever e olhar, primeiro, a ideia de antes e depois. Segundo, a ideia de causa e efeito. São as principais ideias de uma reescritura. Termo agente, termo paciente, quem sofre, quem faz, como é que funciona. Mais ou menos isso você vai pegando aí o caminho. E ó, 10. No trecho do texto 1, o conceito de minoria é ideológico, socialmente, elaborado e não aritmeticamente constituído. Sabe quando você trava a palavra? Pô, que saco. As palavras em destaque, ao modificarem as formas adjetivas elaborado e constituído, apontam
para um ou para uma. Ó, enaltecimento de pesquisas estatísticas. Não. Ele diz que é o oposto, né? Não é uma conta matemática. Isso negócio de socialmente, a minoria, maioria, isso é o quê? É da cabeça, né? Questionamento da análise social, controvérsia analítica do conceito de minoria, relação entre teoria e prática, transparência dos números. E aí? Essa é escrota, né? Mas é letra C. Por quê? Porque a matemática, matematicamente falando, você diz que é a maioria. É isso? E, conceitualmente falando, você chama a maioria de quê? De minoria. Isso é uma controvérsia que existe aí, né? Entre a analítica, que é a análise matemática lá, do conceito de minoria. Isso é meio louco. Porque como é que a maioria é chamada de minoria? É o preconceito aí. Até nisso é preconceito. Você é o maior grupo, é minoria. Então acabou. Essa é a ideia. Então, letra C de casa, questão número 10. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Ah, outro texto. Vamos dar um intervalinho. Tá legal? A gente volta aí com o segundo texto. Mais 10 questões, hein?